Bom, primeiro, rapidamente, só uma coisa em relação ao Flamengo. Eu, se fosse torcedor do Flamengo, também ficaria, em português muito claro, puto da vida com esse negócio de ninguém aparecer lá para falar, para dar algum tipo de satisfação. Eu acho que é nessa hora, inclusive, que falta ao Flamengo, por exemplo, um cara como o Cássio, o Gustavo Gomes. Aliás, se o Gustavo Gomes joga lá no Flamengo, sabe, não ia ser essa coisa malemolente aí de perdemos e tá tudo bem. Não pode ser assim. Eu vou perguntar pro Vamp e depois eu quero que o Viga responda também, ele que tá aqui do meu lado, sobre esse grito da torcida do Flamengo hoje, de apoio no final do jogo, perdendo de 3-0. Eu vi esse grito da seguinte forma: vamos motivar o Tite, vamos motivar o grupo do Tite. Porque já deu para ver que com o Tite, esse Flamengo pode ser um Flamengo bem diferente na próxima temporada. O Tite tem esse lado bem parecido com o do Abel. Consegue motivar grupo, é um treinador que todo jogador que trabalha diz que ele trata igual o reserva, o cara da base, o grande astro. Hoje esse grito da torcida do Flamengo, que ninguém esperava, quando o Atlético fez 3-0, a torcida do Flamengo começou a gritar e gritando gritos de apoio. De apoio. O grito que eu esperava, pelo que eu já cobri de Flamengo, era: acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. E bomba explodindo. Não foi o que aconteceu. Vamp, será que é um grito da torcida do Flamengo esperando que possa melhorar com o Tite pro ano que vem? Porque pareceu, num jogo onde o Flamengo perde de 3-0 no Maracanã, a torcida do Flamengo terminar o jogo gritando em apoio, é realmente impressionante, Vamp. E outra, você acredita que pode ser um Flamengo novo pro ano que vem? Lógico, né? A gente vai botar na conta do Tite, né? Durante a temporada toda, né? O que aconteceu no Flamengo, a troca de treinadores, né? O Vitor Pereira, Sampaoli, o Tite chega agora aí na reta final. Mas, em relação à torcida, graças a Deus que não teve bagunça, protesto, agressão a ninguém. Mas a gente também não pode esquecer, o Tite teve 3 oportunidades com esse Flamengo de assumir a liderança do campeonato, né? De estar presente. Hoje, Maracanã lotado, contra o Atlético Mineiro, tudo bem, jogo difícil, melhor campanha no segundo turno, mas Flamengo é o Flamengo, mandante, jogando em casa, diante da sua torcida, toma 3. Oportunidade contra o Grêmio, saiu na frente. Aí você mesmo falou, o modo que o zagueiro, a zaga do Flamengo tomou o gol. E não vamos esquecer do Santos. Se você pegar os 3 pontos que o Flamengo perdeu para o Santos, olha onde estaria o Flamengo hoje. Teve oportunidade também. Eu respeito muito a atitude da torcida, acho que tem que apoiar mesmo, principalmente para a próxima temporada. A temporada desse ano foi muito ruim, disputou várias oportunidades de título, não conquistou nada. Pode ser ainda, tem chance ainda? Tem. Mas eu acho que o Palmeiras não vai dar mole, perder 2 jogos, e o Flamengo ganhar 2. Vai deixar escapar, a gente sabendo o que é o Palmeiras durante esses últimos anos, em termos de conquista. Agora a gente não pode deixar também de passar pano, não. O Flamengo perdeu 9 pontos conquistáveis. Talvez o mais difícil no jogo de hoje, mas jogando dentro do Maracanã em casa, páreo a páreo com o seu concorrente, os cavalinhos cabeça a cabeça, a diferença de saldo de gols, e o Flamengo não fez por merecer. Eu não vi o jogo todo e sai com um nabo de 3-0. Agora, antes de falar do mico do Botafogo, mais uma vergonha do Botafogo. O Botafogo faz um gol nos acréscimos, podendo ficar 1 ponto do Palmeiras, vai e leva outro gol. É impressionante o que virou o Botafogo. Mas, Viga, eu queria que você falasse desse comportamento da torcida do Flamengo. E outra, o que acontece com a defesa do Flamengo? São gols ridículos. Eu quero chamar atenção pro Rossi. O Rossi é fraco. Muito mal. O Rossi não tem coordenação motora, o Rossi pula errado, o Rossi sai do gol errado, o Rossi não sabe sair jogando. Eu ainda não vi ponto positivo no Rossi, tirando o que ele agarrou no Boca Juniors. Que eu me enganava, eu falava, não é possível, o cara foi goleiro do Boca, o cara já foi convocado para a seleção argentina. Por enquanto, para mim, ele é um goleiro horroroso. Hoje, no segundo gol, ele pula antes do Edenilson finalizar. No terceiro gol, a bola vai em câmera lenta pela pequena área e ele não sai do gol. Hoje, o goleiro fez diferença. Porque o Everson agarrou muito e o Rossi deixa qualquer bola entrar. Eu também fiquei bastante surpreso com o comportamento da torcida do Flamengo.
Eu respeito muito o Tite, acho que ele tem méritos e deméritos, como todos nós. É um agregador, é um aglutinador, com certeza. O time com ele melhorou em relação ao que era o Sampaoli, mas é um Flamengo ainda com muitas deficiências, pilhado, com muitas limitações. Como time de futebol, o Flamengo não é brilhante. Como elenco, é brilhante. Como história, é brilhante. Mas como time, não é um time brilhante. E acho que hoje, vou repetir, o Tite teve uma parcela de culpa muito grande no resultado. Que o Flamengo já saiu mal formado, mal ajeitado. Meio campo buraco. Um buraco gigantesco. E aí, a turma que está voando do outro lado, Edenilson, Paulinho, o Zarate, o Hulk, que é um cara impressionante aos 37 anos de idade. Essa turma deitou e rolou. O comportamento da torcida do Flamengo, de não ter vaiado hoje, ter elogiado e incentivado. Surpreendente? É surpreendente. Talvez seja um fio de esperança que está enxergando em 2024. Mas se você conversar com a torcida do Flamengo, se fosse pelo coração e não pela razão, se fosse pelo coração, ia falar assim, vai ser campeão, bateu campeão, chegou, deixou chegar, vai ser campeão. Agora, quando você olha o racional, você vai ver que o time do Flamengo teve em muitas partidas, se não para perder, para não vencer. Contra o América Mineiro lá, foi 3-0. Mas antes do Flamengo fazer o primeiro gol, teve uma bola na trave do América Mineiro, que começou a coçar. Esse mesmo América Mineiro que tomou hoje 4 do Palmeiras. Aqui, contra o Bragantino, foi trocação. Era jogo lá e cá, cai lá. Quem fizesse o gol, estava na cara que ia sair vencedor daquela partida. Foi o que aconteceu. Então, acho que o torcedor do Flamengo, um pouco mais nacional, entende que se estimulou, se empolgou, porque o Flamengo chegou, mesmo sem querer chegar, mas sabe que era um time que tinha muitas limitações, deficiências e dificuldades para bater o Palmeiras, que acho que como time de futebol é muito mais estruturado, mais organizado, pilhado. Agora, vamos falar do seu cavalinho. Você falou, já é campeão. O Botafogo já é campeão brasileiro, porque no começo do programa ele falou que as coisas mudavam, que ele respeitava a Jovem Pan, que cada um pode falar o que quer. Autonomia, independência. Autonomia. Ele falou, ele teve esse discurso hoje no começo do programa. Então vamos falar com o frouxo, de nome Marcos André, que eu vou colocar aquela frase dele em todos os programas da Jovem Pan. Ele olhou para a câmera e ele falou, o Botafogo já é campeão brasileiro. E eu discordei. Cadê o seu cavalinho que faz gol no time que já está rebaixado? Já estava rebaixado o Curitiba. O Botafogo faz um gol de pênalti no último minuto, nos acréscimos, e leva um empate nos acréscimos. O que acontece com esse Botafogo? Deve ter um sapo enterrado em algum lugar, porque isso não é normal, velho Vamp. Parabéns, Chico. Não tá de bermuda não, né? Parabéns, se cuida, vá pro seu casamento. Eu sei que o seu casamento vai ser todo mundo descalço e de bermuda dentro de um barco. Mas, se você pegar hoje, com todo o vexame do Botafogo na temporada, não era apontado nem como favorito ao título. Pela campanha do primeiro turno, não só eu, como todo mundo apontou que o Botafogo seria campeão. 15 pontos de frente do Palmeiras, 21 do Atlético Mineiro, 17 do Flamengo, e foi se perdendo. Você sabe que o Tite, dá para vocês avisar pro Tite que dá para ele ver a tabela, que o Flamengo ganhou no final de semana, não olha tabela. Avisa para ele que falta um jogo pro Palmeiras ser campeão. Em relação ao Botafogo, com toda a merda do segundo turno, o Botafogo é o segundo colocado do brasileiro, viu? O Botafogo está à frente do Flamengo e do Atlético Mineiro com seu empate. O Botafogo é segundo. Você vai falar decepção, que é bom, então? Decepção é... Porque aqui no domingo aqui, quando nós estávamos fazendo o programa... Você vai falar que é bom. No programa, quando a gente estava aqui no domingo, que o telão está aqui para os ouvintes e telespectadores que não acompanham, tem um telão aqui que quando o Flamengo fez o gol, a gente não podia falar, porque senão o pessoal sai da audiência nossa e vai pra TV. Flamengo campeão! Batia, vibrava aqui, ele e Bruno Prado. Agora o Flamengo é amarelão, é não sei o quê, é um plantel de 40 milhões. Calma Chupa! Aí. Você me aplaudiu, eu vou te aplaudir. Eu te perguntei. Você foi. Eu te perguntei ao vivo no ar quem é o favorito ao título. Sabe o que você respondeu?
Flamengo. Agora, você foi capaz de dizer que o Botafogo tá bem. Você foi capaz de dizer que tá bom. O Botafogo tá na segunda posição depois de perder uma diferença de 15 pontos. Piperno, ele culpado é o Botafogo ou é o Flamengo que tem um plantel de 40 milhões e deixou o Botafogo... Culpado da competição, sabe quem foi? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro deixou o Botafogo abrir tantos pontos. O Botafogo, não acredita que o Flamengo estava com esse ponto. É, o Flamengo. Todo o Flamengo poderoso. Teve uma temporada muito mais vergonhosa que a do Botafogo. Muito mais. Isso que eu queria escutar. A vergonha que o brasileiro passou, que o Botafogo passou no brasileiro, eu nunca vi time nenhum na história passar, Vamp. Piperno, fala pra ele, não é possível. Ele não pode estar falando sério. Eu sempre falei aqui, ó, Piperno, o que me surpreendeu dentro da competição é você ter dentro da competição Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, quando começou a disputa do título, e o Botafogo abrir 17-1, 20-1. Isso pra mim que tava tudo errado na competição. Do jeito que tá aí agora, o Botafogo tem que rezar, porra. O Botafogo não foi nem pra semifinal do Campeonato Carioca. Disputou com o Audax a Copa Rio pra ver que... pra conseguir vaga pra Copa do Brasil, porra. E de repente começa o Campeonato Brasileiro, dispara na frente. Pra mim foi... Não só disparou na frente, como fez 47 pontos ao lado daquele Corinthians do Tite em 2017. Desculpa, do Carille em 2017. Foi a melhor campanha da história de um turno. Piperno, a tabela hoje do campeonato. Hoje, terminou, amanhã termina a rodada. Nada de anormal, o Flamengo está 3 pontos à frente do Palmeiras, o Palmeiras à frente do Palmeiras, ou do vice-versa, ou o Atlético Mineiro está ali, porque eram as 3 equipes apontadas para o título, quando começa o Campeonato Brasileiro. Agora, Vamp. E tem uma coisa. Ser favorito. E tem uma coisa, pilhador. Ô, Piperno. O Botafogo, eu não vou nem olhar para trás esses 20 pontos, 15 pontos. Só nos 2 últimos jogos, contra o Santos e o Curitiba, 2 times ruins, o Botafogo, nos últimos minutos, nos acréscimos, jogou 4 pontos pela janela. Bota esses 4 pontos. Quem seria líder? Seria líder. Seria líder com 2 pontos de frente. Exato. Inacreditável. Agora, o Viga, ele deve estar de sacanagem com a minha cara. Né? Eu sei, às vezes ele faz pra zoar, ele faz pra debochar. Não é possível que ele quer Cadê a Ferrari, caralho? Agora a situação. Porra, eu tenho que falar com você, cadê a Ferrari? Cadê a Ferrari? Agora você muda, cadê a Ferrari? Deixa eu falar uma coisinha, eu não vou mudar. A Ferrari bateu, a Ferrari capotou, a Ferrari deu a Ferrari até... Ô, Bruno, a Ferrari até meio-dia de hoje, o Pedro Marques estava comigo, a Ferrari até meio-dia, o programa que nós temos aqui, o Modo no Morig, até as 14 horas a Ferrari era foda, cadê a Ferrari? Você lembra? A Ferrari capotou. A Ferrari deu perda total. O Botafogo, o cavalo refugou, com todo respeito à marca de carro, o Botafogo seria o quê? Meu Jeep Compass, pronto. Em relação à Ferrari. Mas não adianta, Vamp. Tinha 15 pontos de diferença, Viga. Era muito Pra mim é a maior vergonha da história do brasileiro. Tudo bem, já tava na vergonha meio-dia. Por que agora você quer falar do Botafogo? Fala da Ferrari, pô. Porque ele deixou o Curitiba. Porque ele deixou o Curitiba empatar aos 54, fazendo gol aos 52. Hoje a Ferrari, o Botafogo, também, que é o meu Compass, fazendo até propaganda pra lá pra marca de carro, ver, pelo menos se eles me dão alguma coisa. Ou a Compass está na frente da Ferrari, caralho. Tem outra. Ô, Vampeta, eu entendo o teu raciocínio quando você fala que ninguém no início do Campeonato Brasileiro imaginava que o Botafogo chegasse. Mas depois que fez um primeiro turno de 47 pontos, digno daquele Corinthians de 2017, é claro que se o Botafogo fizesse o beabá, o feijão com arroz, seria o campeão brasileiro. E o pior de tudo, mesmo com essa campanha ridícula no segundo turno, o Botafogo, que eu acho que é carregado de uma energia às vezes negativa, pessimista, tem uma síndrome de vira-lata, poderia ter sido o líder, se não fosse esses 2 empates aí com o Santos e também hoje contra a equipe do Curitiba. Ou seja, está tudo desenhado para que seja um fracasso, infelizmente, do Botafogo. Até se não fosse o Flamengo, eu estava torcendo para que fosse o Botafogo, que não ganha desde 95. Não, e outra, Viga, o Flamengo é a pior temporada disparada do futebol brasileiro e sul-americano para mim. Eu falo que é uma vergonha, mas ele querer falar que pro brasileiro é pior pro Flamengo perder esse título que pro Botafogo. O Botafogo tinha 15 pontos na frente. O Botafogo não ganha um título de expressão desde 95.
Tem algum sapo enterrado ali, não é possível, Viga. Não é sapo. É assim, é um time que se apequenou. Enquanto todo mundo continuar com esse discurso, não, porque é um grande, um gigante, porque tem um Garrincha, o Nilton Santos, o Paulo César Caju, o Jairzinho, vai continuar acontecendo isso. Gente, uma coisa é ter sido grande, outra coisa é continuar sendo um gigante. Flamengo é um gigante, Palmeiras é um gigante, Corinthians é um gigante, Botafogo não é mais. Se o Flamengo é a Ferrari, se o Palmeiras é o Verstappen que deixa a Ferrari comendo poeira, sinto muito, mas o Botafogo é um Gordini, né? Que foi imenso nos anos importantes, nos anos 50, 60. Meu amiguinho, mas vamos lembrar também... Vamos lembrar também que em 2019 engoliu poeira o Verstappen. Vamos lembrar também que no ano passado teve Libertadores e Copa do Brasil. Também não fica falando que engole poeira, que a Ferrari engole poeira o tempo todo, porque aí entra naquele discursozinho, cheirinho. Que cheirinho é esse, Viga? O time que ganha 2 brasileiros nos últimos anos. O time que ganha 2 Libertadores nos últimos anos. Copa do Brasil. Ele fala como se não estivesse conquistando nada. Ele tá provocando, ele sabe. Ele tava sentindo o bafo no cangote, mas agora... Enfim, agora a gente não pode negar que para o torcedor do Flamengo vai ser mais sofrido, mais doído ver o Palmeiras campeão do que qualquer outro time. Com certeza, que é o grande rival. Eu falo que hoje os grandes rivais do futebol brasileiro são Palmeiras e Flamengo. São os que vêm conquistando títulos de expressão nos últimos anos, são aqueles que têm os elencos mais galácticos, mais caros, são os clubes que têm mais dinheiro. Realmente... é uma rivalidade construída e o Flamengo merece. O Flamengo merece passar essa vergonha. Então, é uma situação que a gente tem que deixar claro. O Palmeiras fez por merecer. Agora, Flamengo, a temporada mais vergonhosa. E brasileiro, Bruninho, para mim, a maior vergonha da história, recebe o prêmio agora o Botafogo, Bruno. O Botafogo, o problema é todo o caminho, né? Porque, assim, realmente, se você for olhar só... friamente, o Botafogo faz algo que ninguém esperava. Assim, ele está em segundo lugar. Eu colocaria, se fosse num bolão, o Botafogo, sei lá, em 12º, antes de começar o campeonato. Mas o problema é toda a história. Assim, eu botei que ia cair, assim. Bruno. Eu botei que ia cair no começo do campeonato. Se colocasse para mim só 2 opções, ou vai ser campeão ou vai cair, é uma das duas. É extremo, eu ia colocar cair, não ia colocar campeão nunca. O problema é tudo o que aconteceu, né? E assim, eu nunca vi um negócio desse. Cara, teve de tudo, assim. Olha o que aconteceu aqui agora no estúdio, a gente aqui. Gente, pênalti, eu falei, aí, eu subi aqui, pênalti, igual do Botafogo, eu digo, pelo menos o Cavalinho vai ficar um ponto. Aí o Bruno falou, não, saiu um gol agora do... Matou o Coritiba. Cara, já teve ganhando de 3-0 do Palmeiras, impressionante, um primeiro tempo excelente, toma uma virada 4-3. Já teve ganhando de 3-1 do Grêmio, toma a virada. Já foi lá em Bragança, tomou um do Bragantino no início, virou. E aí tomou nos acréscimos. Aí contra o Santos no domingo fez um, e o Santos não estava dando um chute no gol, no final toma um gol. E hoje, o jogo, pelo que eu li, eu não vi o jogo, mas pelo que eu li, estava um jogo horroroso, estava um jogo de 0-0 mesmo. Só que aí tem um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, faz o gol e aos 54 toma. Assim, cara, eu nunca vi um negócio desse, cara. Eu nunca vi um negócio tão... fez 16... Nada igual. Vampeta fez 16 pontos. Fez 16 pontos em 16 rodadas, salvo engano. 1 ponto de média. Significa dizer que se fosse essa a média do Botafogo no campeonato, era campanha de rebaixado. É isso. É um segundo turno ridículo. O que foi de positivo no primeiro turno fez um segundo turno ridículo. Por isso que eu falo, Vamp, para mim a temporada do Flamengo, ela é muito pior que a do Botafogo. O Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil. O Flamengo foi eliminado do Mundial pelo Al Hilal. O Flamengo levou de 4 do Fluminense no Campeonato Carioca. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. O meu meme ficou para a eternidade porque o Flamengo conseguiu ser eliminado pelo time ridículo do Olímpia. O Flamengo conseguiu não chegar nas finais da Libertadores, tendo aqui, sendo no Maracanã, na casa dele. E nesse ano da vergonha, só piorou porque quem foi campeão no Maracanã foi o Fluminense, que também tem o Maracanã como casa. Agora, no brasileiro, a vergonha maior foi do Botafogo. Eu nunca vi uma vergonha igual. 15 pontos de diferença, perdendo por 3-0, deixa o Palmeiras virar, vencendo por 3-0, deixa o Palmeiras virar, vencendo o Grêmio por 3-1, deixa o Grêmio virar,
Santos faz gol no último minuto, Curitiba, Botafogo faz gol nos acréscimos, Curitiba faz. É por isso que eu digo, quando eu brinco que tem um sapo enterrado, eu não estou brincando, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Porque é incompetência, é frouxidão, mas também é azar. Também é azar desse Botafogo. Não é possível. O que acontece com o Botafogo? As pessoas dizem, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, eu acho... Oi. E são coisas que são marcantes, né? Porque, assim, a nova geração, né? A gente vive num país de aproximadamente, o censo fala de 230 milhões de habitantes. Vamos supor que aí que 190 milhões acompanham futebol ou mais. Crianças que estão crescendo agora, isso marca pro resto da vida. O Botafogo vai ficar como um fracassado. Para nós, quando começou o campeonato, a gente não apontava que o Botafogo ia estar. Mas quem acompanhou o campeonato, e todo mundo acompanha, que é um dos melhores campeonatos, pelo menos de disputa, o Botafogo vai entrar para a história como um fracassado em relação ao título. A gente vai encerrando aqui o nosso Canelada, agradecendo a sua participação. A gente está ralando aqui até a madrugada, já fizemos o jogo do Flamengo, agora o jogo do Palmeiras, agradecendo a sua audiência, mais uma vez também na TV Jovem Pan, no YouTube, na rádio, e o Palmeiras é praticamente o campeão brasileiro. Uma boa noite para todos vocês, para o torcedor palmeirense, tira a onda mesmo, porque o Palmeiras tá com a mão na taça, não foi frouxo e teve vergonha na cara. Parabéns de novo pro Palmeiras do Abel Ferreira. Uma boa noite para todos vocês.